Você tem ou está pensando em comprar uma Les Paul? Neste vídeo eu te ensino para que serve cada botão do corpo desse modelo e também como operar a chave seletora, para que ela serve, como você deve utilizá-la. Vamos lá? Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse modelo de guitarra chamado Les Paul. Eu quero lembrar que esse nome foi tirado do seu criador, o guitarrista Les Paul, que tocava jazz e fez muito sucesso nas décadas de 40 e 50. A Gibson, que é a marca pela qual originalmente a Les Paul foi lançada, contesta um pouco essa autoria. Eles afirmam que além do próprio Les Paul, os seus engenheiros teriam trabalhado diretamente na elaboração estética e sonora desse modelo. Mas essa história fica para um outro dia. A ideia hoje é a gente falar sobre as funcionalidades desse modelo. Lembrando que a Les Paul é um dos dois modelos mais famosos da história da guitarra, junto com as Stratocaster. As Stratocaster foram lançadas originalmente pela Fender e as Les Paul originalmente pela Gibson, como eu já mencionei. Agora, uma coisa que confunde muitos iniciantes e dá um nó na cabeça de muita gente é o seguinte: estes modelos se tornaram tão consagrados, tão icônicos, tão disseminados, que outras marcas passaram a fabricar esses modelos também. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, né? Se a gente for fazer um comparativo com a indústria automobilística, por exemplo. O Fusca é um modelo de carro lançado pela Volkswagen, correto? Agora imagina que louco se outras marcas de carro, como a Fiat, a Ford, a GM, tivessem lançado seus próprios Fuscas. Meio esquisito, né? Na história da guitarra isso aconteceu. Claro que a Fender nunca lançou modelos Les Paul e a Gibson nunca lançou modelos Stratocaster, mas outras marcas se valeram desses modelos ou para copiar igualzinho ou para pelo menos fazer um modelo muito inspirado nesses dois modelos mencionados. Então, hoje é possível você encontrar Les Paul de diversas marcas. Essa minha Les Paul, por exemplo, é da Epiphone. Tudo bem que nesse caso a Epiphone é uma marca que pertence à Gibson, mas você consegue encontrar Les Paul de outras marcas que não tenham nenhuma ligação com essa marca. E as Les Paul se distinguem das Stratocaster por uma série de fatores sonoros e estéticos. A gente vai começar falando um pouco dessas diferenças visuais. Por exemplo, o headstock, que é essa parte aqui do braço da guitarra onde ficam as tarraxas, né? Aqui na Les Paul, a gente tem essa configuração conhecida como 3+3, ou em português, 3 mais 3. E a razão disso é um tanto quanto óbvia, né? É o fato de que cada lado do headstock comporta 3 das tarraxas. Lembrando que nosso instrumento tem 6 cordas, a gente vai precisar de 6 tarraxas. Nesse caso aqui, metade está posicionada de um lado, metade está posicionada do outro, de uma maneira bem parecida com o que acontece com o modelo tradicional de violão, né? Já nas Stratocaster, ou simplesmente Stratos, a configuração do headstock é diferente. Ela é a configuração chamada 6 in line, ou em português, 6 em linha, porque todas as 6 tarraxas ficam de um mesmo lado do headstock. Falando aqui agora um pouco do corpo do instrumento, uma das primeiras diferenças é em relação aos captadores. As Strato geralmente são equipadas com 3 captadores single coil, ou seja, captadores de bobina única. Existe uma única bobina de ímãs em cada um dos captadores de uma Strato. Já no caso da Les Paul, normalmente ela é equipada com 2 humbuckers, sendo que o humbucker é um captador de bobina dupla, ou seja, cada um dos captadores contém 2 fileiras de ímãs que vão captar a vibração das cordas para transformar elas num sinal sonoro. Tá, e qual a diferença entre esses dois tipos de captador? Basicamente, os captadores de bobina única, ou seja, os single coils, têm um som um pouco mais ardido, mais brilhante, mais cristalino e também produz um pouco de ruído. No caso dos humbuckers,
esse ruído é consideravelmente menor e o timbre desse tipo de captador é um pouco mais quente, um pouco mais cheio, um pouco mais aveludado. Eu já falei um pouco sobre isso aqui no canal, sobre como a gente utiliza adjetivos para tentar definir o som, e claro que essa definição é sempre um tanto quanto subjetiva, mas esses adjetivos que eu utilizei aqui, eles são bastante disseminados quando o papo é single coil ou humbucker, então claro que a impressão final é subjetiva e vai de ouvido para ouvido, mas existem características sonoras que são peculiares a cada um desses modelos de captador, certo? E ao contrário das Strato, que usualmente possuem 3 botões de controle, nas Les Paul a gente possui 4 potenciômetros, que é o nome correto disso que a gente normalmente chama de botão. E para ficar mais fácil da gente entender a função de cada um destes 4 botões, desses 4 potenciômetros, é só a gente entender que 2 deles são destinados a controlar o volume, ou seja, a quantidade de som que vai sair, e os outros 2 são destinados a controlar a tonalidade, ou seja, o timbre, a qualidade desse som. Esses 2 botões aqui, ó, são os 2 botões de volume, e esses outros 2 potenciômetros são os de tonalidade. E para a gente entender direitinho para que funciona cada um desses botões, como que eles vão afetar o som da nossa guitarra, eu preciso falar um pouquinho sobre a chave seletora. A chave seletora tem esse nome porque é ela que seleciona qual dos captadores vão estar sendo utilizados. Diferente das Strato, que tem uma chave de seleção de 5 posições, aqui nas Les Paul a gente tem apenas 3 posições possíveis para essa chave seletora. Para cima, no meio e para baixo. Quando a gente seleciona essa chave seletora para cima, a gente está selecionando apenas um dos captadores, que nesse caso é o captador do braço, ou seja, esse captador aqui, o captador que está mais próximo do braço do nosso instrumento. Se a gente colocar essa chave seletora para baixo, ele seleciona apenas o captador da ponte, ou seja, esse captador aqui, que está mais perto da ponte da guitarra. E quando a gente seleciona no meio, ele utiliza os 2 captadores ao mesmo tempo. Vamos ver agora como isso aqui vai influenciar na questão dos botões, dos potenciômetros? Olha só. Esses 2 botões, que são os botões superiores, quando a gente está olhando para a guitarra, né, quando a gente coloca lá no colo e olha para baixo, são os 2 botões que estão mais próximos de nós, né, dos nossos olhos. Esse aqui, como eu já falei, controla o volume e esse a tonalidade, mas só do captador mais grave. Se a gente, portanto, colocar nossa chave seletora para baixo, esses 2 botões superiores não vão servir para nada. O botão de volume não vai afetar e o botão de tonalidade também não. A mesma coisa se a gente fizer o inverso, né? Se a gente selecionar o captador do braço e tentar mexer nos botões que são destinados ao captador da ponte, isso também não vai influenciar no nosso som. Quer ver só? Então, quando eu seleciono o captador do braço, os 2 botões que vão interferir no som são esses 2 botões superiores. Esse aqui vai definir o volume, aqui o potenciômetro está zerado, então não está saindo som. E à medida que eu giro esse potenciômetro do volume, o som começa a aparecer, olha só. Agora eu coloquei no máximo, né? E esse botão de tonalidade vai influenciar, já que a gente está selecionando o captador do braço, olha só. Quando eu fecho ele todo, ele fica com um som realmente mais fechado, né? Um som mais anasalado, eu diria. Ele perde um pouco de agudos, né? Perceba que se eu mexer nos 2 botões de baixo não vai mudar em nada o som, ó, nem do volume, nem do timbre, olha só. Viu? Mexi no botão do volume, não influenciou. Agora eu vou mexer no botão de baixo de tonalidade. Viu que eu mexi aqui no botão de tonalidade, mas não alterou em nada? Isso porque a gente está selecionando só o captador do braço.
Agora, se a gente selecionar o captador da ponte, ou seja, colocar nossa chave seletora para baixo, aí o que eu acabei de falar se inverte, né? Os dois botões de cima ficam sem função e os dois botões de baixo vão controlar e influenciar diretamente aqui no captador que a gente selecionou. Então, olha só. Fechei todo o volume, né? Viu que funcionou? E agora esse botão de tonalidade também vai influenciar, olha só. Mudou o som, né? Quando eu mexi nele. Olha como o som da guitarra não se altera quando eu mexo nos dois botões de cima agora, ó. Agora, quando a gente posiciona a chave seletora na posição do meio, ela vai selecionar os dois captadores ao mesmo tempo. E aí os 4 botões passam a interferir no som. E o mais bacana é a gente ir combinando esses botões de volume e de tonalidade para encontrar a sonoridade que mais nos agrade. Claro que cada música pode pedir uma sonoridade diferente também. Você não é obrigado a selecionar um único tipo de som e tocar com ele para a vida inteira. Pelo contrário, mas eu falo mais sobre isso numa outra oportunidade, tá bom? Nesse caso, você pode tanto alternar os volumes, né? Você pode deixar o volume de um dos captadores um pouco mais alto que o outro, quanto você também pode mexer nos dois botões de tonalidade para encontrar um timbre que seja bacana para você. E acho que é importante dar também uma informação sobre a ponte, né? Que é essa peça que fica grudada no corpo do instrumento e que serve para a gente fixar as cordas, né? Esse tipo de ponte da Les Paul é um tipo de ponte fixa chamado de Tune-O-Matic. E ele não tem entrada para a gente colocar uma alavanca, como nas Strato, por exemplo. Claro que tem alguns guitarristas que fazem modificações nas suas guitarras e aí eles conseguem instalar um tipo de alavanca aqui chamado Bigsby. E aí você pode usar uma alavanca na Les Paul, mas ela originalmente não vem com alavanca. E aí, tem alguma coisa que você queria saber sobre o corpo da Les Paul que eu não mencionei nesse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários, me fala a sua dúvida que eu gravo outro conteúdo para te explicar, tá bom? E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa uma curtida marota para valorizar o meu trabalho, me incentivar a continuar produzindo novos conteúdos e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado 2 vezes por semana para ajudar você a conhecer e entender cada vez melhor o universo das 6 cordas, seja violão ou guitarra. Muito obrigado por estar acompanhando o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.